Para a gente tratar sobre o assunto das dificuldades da fala, vamos acompanhar esse VT que já já a nossa querida doutora vai estar aqui com o padre. Dá uma olhada. Os seres vivos são muito comunicativos, cada um achando um meio de se expressar com sua espécie. Para nós humanos, um dos meios de comunicação é a fala. Meios de comunicação, como o rádio e o telefone, não existiriam se não fosse a fala. Porém, existem algumas dificuldades da fala que podem atrapalhar a comunicação. Alguns exemplos são a dislalia, a gagueira e a disfonia. As causas podem ser várias e pode afetar crianças, adultos e até mesmo idosos. Porém, não é impossível diminuir o impacto dessas dificuldades. Com a ajuda dos profissionais certos, a fala pode ficar melhor. No Bendita Hora de hoje, falaremos um pouco mais sobre as dificuldades da fala. Acompanhe! Muito bem, minha gente. Olha aqui, olha. Agora, começando esse programa Bendita Hora, eu tenho a alegria de estar muito bem acompanhado por uma fonoaudióloga. É a doutora Patrícia, que está aqui ao lado do padre. Doutora Patrícia, muito boa tarde. Boa tarde, padre. É um prazer. Eu queria agradecer primeiro o convite e dizer que a honra é minha de participar. Eu estou aqui muito feliz de poder participar hoje desse bate-papo. Que bacana. Para nós é uma honra ter aqui. Rapidamente, mostra a mamãe da doutora Patrícia, a dona Silvia. Olha ali, ó. Tá vendo? Bonitona, sorridente. Eu acho que ela também torce pro Palmeiras porque a blusa dela é verde. Acertou. Tá bom? Acertei? Pronto, olha. Eu nem perguntei para ela, hein? São percepções que o padre tem. É um feeling. Muito bem, dona Silvia, foi um prazer, viu? Doutora Patrícia. Pois não. A dificuldade da fala, ou na fala. Por exemplo, eu já vou falar um pouco sobre um exemplo meu bem rápido. Eu, quando fui criança, eu tive um problema de insegurança muito grande. Certo. Tá? E eu acredito que isso afetou muito o meu desenvolvimento para falar. Sim. Aprendi a falar, mamãe, papai, as coisas naturais. Sim. Mas a partir do momento que eu ficava nervoso, eu não me vinha as palavras, eu gaguejei. Eu tive problema de gagueira. Certo. Acho que com 8 anos de idade, 7. E eu assim estendi isso até os meus 12 anos com essa ansiedade. Sim. E algumas dificuldades também para pronunciar algumas palavras, tá? Certo. Eu tive muita dificuldade com isso. Sim. Eu percebi que com o tempo, né, talvez a leitura, você se acalmando, foi onde eu percebi que eu fui superando isso. As dificuldades da fala, que é uma comunicação que a gente tem, ela pode estar ligada a alguns tipos de traumas, ou é por causa de uma falta de uma disciplina, é uma falta de algumas correções. O que, na sua opinião, como doutora, a senhora diria para os nossos telespectadores? Certo. Bom, primeiro o senhor falou uma palavra, habilidade, né? Capacidade de falar. A comunicação, ela é uma habilidade. Então, portanto, ela é aprendida. Não é uma coisa que a gente nasce falando. As pessoas acham que, por estarmos num mundo de falantes, as crianças vão se desenvolver e vão falar naturalmente. A fala, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser aprimorada. Treinada, Treinada. Né? Eu só ando bem de bicicleta se eu andar bastante de bicicleta. Se eu falo pouco, se eu sou uma criança pouco estimulada, se meus pais ou, enfim, as pessoas que convivem comigo estimulam pouco, conversando pouco, fazendo com que eu me expresse, eu também vou ter um repertório mais diminuído, eu vou ter mais dificuldade de me expressar, de colocar meus sentimentos. Então, as coisas vão caminhando meio juntas. Perfeito. Agora, quando o senhor diz, por exemplo, da gagueira, no caso, a gagueira está muito associada também a fatores emocionais. Muitas vezes, quando a criança se sente ou um mal falante, ela acha que quando ela vai falar, ela não consegue se expressar bem, ou que a gente adulto tem muito aquele mau hábito de dizer assim, pensa antes de falar. Ou fala logo, fala logo. Ou então respira antes de falar. Se ela não estivesse respirando, ela estava roxa, caída no chão, não é? Ela está respirando. Mas a gente já dá
desse um recado para a criança do tipo, eu espero que você fale melhor. Então, para uma criança que é mais autocrítica, que tem já uma expectativa de não querer desapontar os adultos, aquilo soa como uma coisa muito pesada para ela, né? Bom, eu tenho que falar bem, tenho que superar as expectativas de quem está falando comigo e ainda tenho que dar meu recado. Então, para uma criança de 8 anos, é uma demanda muito grande. Então, a gente tem que pensar sempre nessa questão e tem que pensar... Eu acho que seria interessante, padre, se o senhor me permitir, voltar um pouquinho e entender como é o mecanismo da fala, como é que ela aparece, né? Lá. Então, olha que coisa maravilhosa. Eu sou apaixonada pela minha profissão, porque eu acho que Deus é tão maravilhoso que Ele já nos possibilita estimular nossos filhos na vida intrauterina. Porque com 21 semanas de gestação, a criança, o bebê, já tem todo o sistema auditivo formado. Ele já tem a capacidade de absorver uma comunicação da mãe e do pai. Exatamente. E entender. Exatamente. Então, uma mãe que fale com um tom acolhedor, que fale com aquele bebê, ele já vai sendo estimulado, já dentro da barriga da mãe. Não é maravilhoso isso? É um fenômeno que só estudando muito pra gente realmente poder ver. Exato. É maravilhoso. E aí, a criança, mesmo intraútero, ela já começa a perceber quando é a voz materna, quando é, ou seja, a estimulação verbal, que a gente chama, né? São vozes das pessoas e vozes, barulhos externos, a criança já vai percebendo. Ao nascer, a criança nem sabe que ela é capaz de emitir barulhos, sons, né? Mas quando ela chora... Ela dá gritinhos. Exato. Momento, né? Nós vamos pensar assim, acabei de nascer. Acabei de nascer. Quando a criança, nas primeiras semanas, chora, ela começa a perceber que quando ela chora, alguém vem e pega, alguém vem e troca a fralda. Uma comunicação da criança. Exatamente, é isso. Já começa ali a intenção comunicativa. Então, a criança já entende que para que ela seja notada, ela precisa fazer alguma coisa. E, no caso, é o choro. Então, o choro seria a primeira fala da criança. E aí ela vai se desenvolvendo, né? Vai ficando maiorzinha, começa a descobrir as mãos, os pezinhos. E aí ela entra com os balbucios, que são os gritinhos. Então, são aqueles barulhinhos que a criança faz que já são preparadores para o que vai ser a fala depois. Aí, um belo dia, ela tá aí com seus 6, 7 meses, um belo dia ela tá ali brincando e ela tá pá, 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 pá. E aí ela une os lábios e faz pá, pá. Ela nem sabe, mas ela falou papai. E aí o pai que tá ali perto diz, ai, falou papai. Ele quis acreditar que ela estava falando papai. Pois é. Porque o pai é babão mesmo. Ah, com certeza. Se não for, não pode. Pois é. E aí todo mundo diz, falou papai, falou papai. Aí pega a criança. Aí é que se estabelece a linguagem, que é a fala com sentido, com significado. Então a criança começa a perceber. Quando eu quiser que ele venha me pegar no colo, eu tenho que fazer pá, 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 é o papai. Quando for ela, é que é um som que sai aqui pelo nariz. E assim a criança vai formando o seu repertório. Espetacular. Então, a percepção de um bebezinho que todos nós temos é algo assim fantástico. Exato. Algo da criação mesmo, sim, né? Divina, e eu falo divina por causa da nossa fé em Deus. Exato. E o importante, padre, desculpe, só para concluir, sim, por isso que é tão importante que a estimulação seja feita desde o início. Porque se a criança, vamos dizer, faz papá e não tem ali alguém para dar esse retorno, esse feedback, ela não consegue ir formando o arquivo dela. Porque ela vai dizer papá, mas ela não entende que ali é o pai, né? Vocês estão vendo, então, a grande importância da comunicação, do início da fala. Mas daqui a pouco, vamos ver se a gente vai ter esse tempo. Eu queria entender, porque isso parece ser os princípios, o mecanismo natural de uma criança saudável, de um bebezinho saudável, que ele tem essas tiradas, tá? Em relação ao pai e à mãe. E agora também sabemos que tem alguns casos de algumas crianças que ela já traz algumas doenças e ela vai ter dificuldade da comunicação, mesmo com todas as tentativas exemplares do pai e da mãe falando no ventre, e ela já tem um outro probleminha. De hoje em diante, eu não vou ser mais Lomeu. Lomeu? Lomeu não dá, né, Cebolinha? Não dá, Mônica. É muito difícil. É só falar eu te amo, Julieta.
É brega. Brega. Você quer fazer o quê, Cebolinha? Fugir da escola? Adorei a ideia. Cascão, tenta ser mais otimista, abraçar a nova ela. Nova era? Eu tenho mais coisa que fazer, não sei você. Mas eu sou dono da lua. Não a lua do céu, a lua da tela. Hoje é tal dia, eu também tenho... fonoedóloga. Quê? Fonolodóloga. Fonoaudióloga? Você não entendeu? Foi o que eu falei. Pula tu é a loba do leite de lama. Ei. Logo. Não é da Mônica. É pra Mônica. Respeito. Valeu, Carla. Você sabe muito das coisas. Doutor Lula, a senhora podia nos explicar por que isso acontece na fala? Ai, pois é uma lindeza, né? A gente dá risada, mas na verdade tem um nome, isso chama-se transtorno fonológico. E eu estava aqui lembrando de um paciente muito querido que eu tive, que ele dizia assim, a vovó Vela vem me buscar. A vovó Vela, a gente imagina aquela vela comprida, sim, né? Imagina, pois é, era a vovó Vela. E ele dizia também, a menina de maiô. Aí eu dizia, mas como tem alguém de maiô? Ele dizia, não, pá! E fazia assim que tinha desmaiado. Era a menina de maiô, uma graça. Torna até uma piadinha, né? Pois é. Mas o transtorno fonológico tem vários. Tem aquele outro muito comum também que a gente chama de tati-bitate, que calça é talça, cueca é tueta, a criança troca o Q pelo T e o G pelo D. O do Cebolinha é um dos mais clássicos porque realmente ele é muito comum, acontece muito. A gente brinca que a criança passa por uma evolução. Então ele começa dizendo, vou dar o exemplo do barata. Ele começa dizendo baata, ele acha que não tem nada ali no meio, então ele diz baata. Aí ele começa a perceber que tem alguma coisa ali, então ele põe um i e diz baiata. Mas aí ele percebe que ele precisa subir mais a língua. E ao subir, ele diz balata, e aí a língua sobe, mas não bate a ponta. Quando você diz barata, você sobe a língua, mas você bate a ponta. Então você tem que ensinar para a criança a bater a ponta além de subir. Ela já subiu, agora você tem que dobrar a pontinha da língua. Cabe a quem nos primeiros momentos? Pois é, o fonoaudiólogo, né, é o profissional indicado para fazer a reabilitação. Porque às vezes os pais estão tentando... Sim, e devem tentar. E devem tentar, mas está percebendo que não está havendo uma evolução na vida da criança. Exato. A gente tem uma idade limite. Então, a gente espera que entre 4 e 4 anos e meio, a criança adquira todos os últimos fonemas que são os mais difíceis, que são os R's. Então, é o R do porta, que no interior pode ser porta, na Bahia pode ser porta, né? No Rio de Janeiro é a porta. Então, isso depende de região para região. Mas a gente tem esse R, a gente tem o R do encontro consonantal, o L do encontro consonantal, então a placa, o prato, a gente tem o S no meio, que seria o escola, são os últimos sons. A criança tem que adquirir esses sons entre 4 e 4,5, porque a gente sabe que ao chegar aos 5 anos, a criança já está neurologicamente madura para isso, porque aí ela vai entrar num outro processo, num processo de ter interesse por uma outra língua, que no caso é a língua escrita. Então, a criança, quando ela já está falando, já está com o quadro fonêmico dela completo, naturalmente ela já tem uma curiosidade para escrever o que ela falou. Um diagnóstico, não querendo temer os pais, mas a gente tem que estar muito pé no chão. Sim. Existem alguns graus de autismo. Sim. Tá? E eu sei porque uma das colegas da igreja, comentando sobre o neto, a netinha, andava preocupada, porque eles já tinham atingido essa idade que a senhora comentou, e ela não conseguia falar direito. Certo. Com todo um tratamento. E aí parece que foi diagnosticado um tipo de autismo, ou uma fase que pode ser um autismo. Isso é verdade mesmo, doutora? Então, olha, o autismo precisa de muitas outras características para se fechar um diagnóstico. Analisar com muita calma. Inclusive, não é o fonoaudiólogo que fecha o diagnóstico, não, de autismo. Na verdade, é o neuro, ou o psiquiatra, ou até o pediatra, mas geralmente é o neurologista, o neuropediatra que faz. Está muito ligado com a parte do cérebro da criança. Exato. E você precisa de uma série de outras características, né?
Agora, a fala, padre, é muito comum que as crianças, e agora até as crianças que ficaram muito em casa por conta da pandemia, eu tenho recebido crianças cada vez mais novas que não falam absolutamente nada. Então, isso é muito preocupante, porque você, por exemplo, para eu ter uma ideia, uma criança de 1 ano precisa falar, em média, 10 palavrinhas. Pode ser bo para acabou, quer para quero, não importa, mas tem que ter 10 palavrinhas no vocabulário dela. Com 2 anos, isso pula para a média de 300 palavras. Então, veja como a progressão é grande. Então, com 4 anos e meio, a criança tem que estar falando tudo, contando histórias, usando verbos no passado, no futuro. Então, quando a criança não está dentro do esperado, a gente já começa a se preocupar, mas tem outras questões que podem ser. Então, por exemplo, um transtorno fonológico, que é como o Cebolinha, é o caso clássico, é a criança que está trocando as letras na fala, mas que tem o cognitivo, o emocional, o comportamental, todo típico, tá todo perfeito. Então, é o mais comum. Que bacana, gente. Olha isso, tá vendo? Pena que se a gente pudesse ficar aqui com a doutora Patrícia, eu ficaria aqui o programa inteirinho falando com ela, porque o assunto ele é bem extenso, ele é muito rico, né? É verdade. E a gente, infelizmente, vai ter que se despedir, mas uma pergunta por curiosidade. É verdade mesmo que, no caso de uma fala, no meu caso, tive problema de gagueira, é mais comum nos meninos do que nas meninas? Sim, é mais comum. Mas isso é por causa da ansiedade? O que é isso? Olha, geralmente os meninos, eles são muito da parte motora. Então, o menino é aquele que ele logo aprende a andar, e ele corre, isso, aquilo, ele gosta muito mais, tem mais aptidões, vamos dizer, para a parte motora. E a menina é mais da fala, geralmente as meninas começam a falar mais cedo. Então, como eu disse para o senhor, acaba aprimorando a fala também, porque fala mais. Resumidamente, a mulherada é mais inteligente do que nós homens mesmo, e pronto, acabou. Olha, isso é ele que disse. Essa é a verdade mesmo, não tem mais discussão. É ou não é, Barbá? Doutora Patrícia? Tá certo. Olha, encantado aqui com a sua presença. Que bom. Fico feliz. Percebemos aqui a potencialidade e conhecimento que essa mulher tem e que a gente já vai trazê-la aqui uma próxima oportunidade para enriquecer mais aí o conhecimento sobre a fala. Que bom, eu que agradeço. A sua mãe, Dona Silvia, é uma gracinha. Deus abençoe a senhora, viu? Amém, amém. Muito obrigada, Patrícia, padre. Deus abençoe. Uma boa tarde. Boa tarde.